vitória? A gente fez um jogo muito equilibrado, muito consistente, com criação de oportunidades. Fomos mais efetivos, né? Diferente do último jogo, onde a gente criou muito e não teve essa mesma efetividade. Isso foi determinante no resultado final do jogo e serve para nós como experiência, como aprendizado, e a gente tem que levar isso para a sequência da competição. Deixa eu buscar, você falou que, você mesmo aqui muitas vezes, né? A história de encaixar a segunda vitória, encaixou a segunda vitória, né? E muito já se fala o seguinte, se ela encaixar a terceira contra o ABC, embala. Você vê a coisa dessa maneira ou não? Não, o campeonato ele é feito de vitórias. Algumas vezes você vai empatar em determinadas situações. Todo mundo, e eu tenho dito isso muito, está apto a perder nessa competição. E ontem, mais uma vez, foi um retrato disso, do perde-ganha, do equilíbrio, né? Como é pequena a pontuação daqueles que estão próximo à zona de rebaixamento para aqueles que estão brigando no G4 da competição. Isso é uma demonstração de equilíbrio. Então, eu acho que isso vai perdurar e vai permanecer até o final. Isso não vai mudar. Agora, todo mundo trabalha para ter boa sequência. Quanto mais você tiver sequência de vitórias, você vai subir mais na tabela. O exemplo disso é o América Mineiro, que pegou uma sequência de resultados positivos e já está conseguindo respirar um pouco mais, né, fora desse bolo que eu acabei de falar. Mas, para isso, a gente vai precisar manter nossa regularidade de atuação, manter a nossa qualidade de jogo. É importante você jogar bem para que você consiga ter os resultados e manter a eficiência que a gente vem tendo nos jogos fora. Eu não fico fazendo nenhum prognóstico, nem fico planejando a médio e longo prazo. Eu planejo sempre o próximo jogo e tenho a certeza que a gente vai estudar muito o adversário e vai preparar a equipe para fazer um jogo forte, um jogo que a gente já sabe que vai ser muito difícil pela condição do adversário e pela atmosfera que sempre é. Jogar no Frasqueirão é sempre jogo complicado. Então vamos nos preparar para todas as dificuldades e nossa ambição tem que ser grande e vamos trabalhar para buscar os 3 pontos, como sempre fizemos em todos os jogos que vamos jogar fora. Chamusca, você falou da competitividade do teu grupo, importante isso para você, né, para você ter um leque maior de opções. Eu te pergunto, o Ricardinho está à tua disposição, Lima, como você disse ontem, uma bela partida. Como é que você define essa situação aí, Chamusca? Eu digo que dor de cabeça para o treinador é quando ele não tem jogador para escalar, né? Aí eu vou ser sincero, é muito mais difícil. Quando você não tem opções, quando você quer montar um determinado modelo, uma forma de jogar, e você não tem jogador com característica para fazer. Eu, desde que cheguei aqui, eu fui taxativo em relação ao elenco. Eu sempre falei da qualidade do nosso elenco e falei também que a gente podia variar a escalação, o sistema tático, pela característica dos jogadores. Então, eu ter à disposição todos os jogadores, a maior parte deles, porque pela sequência a gente está sempre perdendo, é por lesão, é por cartão, isso é muito importante para que eu possa montar a equipe de uma forma que ela se torne e sempre jogue com muita competitividade e um time sempre qualificado, porque as trocas acabam, em alguns momentos, mantendo o padrão de qualidade da equipe e às vezes até crescendo, como aconteceu agora. Nós conseguimos fazer 2 vitórias, onde a gente teve performance na maioria dos 2 jogos, na maioria do tempo desses 2 jogos. Então, eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso. A gente vai analisar, não tem nenhuma decisão firmada ainda, mas eu posso voltar com o Ricardinho, eu posso utilizar, por exemplo, o Lima. Eu já falei isso, que ele faz as 3 em uma outra função, que não como meia central. Eu posso permanecer com o Lima como meia central. Então, e jogar com 2 mais rápidos pelo lado, como a gente fez nesse último jogo. Então, tudo pode acontecer, os jogadores estão conscientes e existe um respeito muito grande em relação a todas as decisões que são tomadas. Isso me dá uma tranquilidade muito grande. E a conversa com o Richard ali, o que foi, o famoso? O Richarlison está num processo de desgaste, né, em relação também. Ele, junto com o Cametá e o Roberto, são os jogadores que mais jogaram na Série B e é natural
Você vê que os 3 acusaram esse golpe, né, pela sequência dos jogos. Então, conversando com ele ali, em relação a essa questão do desconforto que ele vinha sentindo, hoje ele fez um treino muito bem, com intensidade, com qualidade, trocando uma ideia, mostrando para ele principalmente a necessidade e a importância de ter ele dentro do grupo, dele se recuperar e estar 100% para que ele possa jogar e render, porque o atleta 100% ele tem toda a condição de rendimento. Obrigado, Um time como o ABC, né? Zona de rebaixamento, pressão, em cima. Esse tipo de adversário, Chamusca, te causa uma preocupação maior? Vamos, o Lelê até falou aqui, passou a história da pedra pequena, você topar nela é meio complicado? Na verdade, eu venho falando isso, né? Não existe pedra pequena nessa competição. Existem times que estão em momentos de oscilação, que por essa oscilação, às vezes, eles estão numa condição de tabela ruim. Com exceção do Náutico, que até não deixa de ser uma exceção, que ontem ganhou e daqui a pouco ele está próximo às equipes que estão brigando ali para sair. Todas elas têm muita condição de sair, porque a pontuação é muito próxima. A uma vitória, você está a 4 pontos, você está às vezes a 5 pontos. Isso em 20 rodadas não é nada de absurdo sair. Então, em algum momento nós enfrentamos o Goiás numa condição de pontuação baixa e brigando ali próximo à zona de rebaixamento. E veio aqui, jogou por 1 a 2 bolas e nós acabamos perdendo o jogo. Então, são armadilhas que o futebol te coloca, que você tem que estar atento. Não analisar tabela e pontuação, e sim analisar performance, qualidade, característica, atmosfera de jogo, que o ABC, há pouco tempo atrás, era um dos times de maior invencibilidade em casa do futebol brasileiro. Eram 30 e tantas partidas, mais de 1 ano de invencibilidade. Então é nisso tudo que a gente tem que se apegar, não a pontuação. Porque se você for olhar a sua pontuação, causa uma ilusão de que você vai jogar contra um adversário que é inferior, e não existe essa inferioridade dentro dos 90 minutos. Qual é a atmosfera que você precisa para que o teu time se torne um time sólido dentro do G4? Na verdade, a gente não tem que escolher a atmosfera, né? A gente tem que passar por cima das dificuldades. E a nossa ambição tem que ser de permanência e de crescimento dentro do G4. Hoje a gente é o 4º, a gente tem que buscar ser o 2º, tem que buscar ser o 3º e tem que buscar ser o 1º em algum momento. Aí, talvez a gente crie uma consistência dentro da competição para se manter dentro do objetivo que a gente quer. Mas isso tudo é a base de muito trabalho, muito sacrifício, de muita humildade e entendimento que a cada jogo a gente vai ter que ir para uma batalha, como a gente vai para Natal agora, estabelecendo o critério de sempre a todo jogo escolher os melhores em cima do que a gente tem de condição de resposta de fisiologia, de departamento físico, de momento em relação ao emocional, de performance em relação ao jogo anterior, mas isso tudo tomando uma decisão em cima de bom senso, em cima de informações que fazem com que essa decisão se torne uma convicção por essa soma de informações que você tem. Então eu acho que através disso a gente pode sim, pela qualidade, pela grandeza do clube, pela força da torcida que foi demonstrada mais uma vez ontem, a gente pode sim continuar lutando, e sempre foi o objetivo nosso desde o início, da parte de cima da tabela. O esquema tático, Chamusca, você admite, digamos, mudanças com esse esquema tático que você colocou ele agora em prática, já 2, 3 jogos, é isso aí, eu cheguei no que eu queria? Não, eu nunca sou refém de esquema tático, na verdade, de sistema. Eu tenho conceitos, a gente tem modelo de jogo, e eu alterno às vezes o sistema, já joguei de 2 ou 3 formas diferentes aqui. O sistema tático, na verdade, é uma nomenclatura que vocês até gostam muito, né, de utilizar, mas que um pouco me interessa na hora que a bola rola. Eu trabalho em cima dos conceitos quando a gente tem a bola, quando a gente não tem, situações originadas de bola parada, momento de transições, na hora que você perde a bola, como é que a gente vai fazer essa transição, quem vai entrar em que espaço, na hora que você recupera, quem vai rasgar primeiro o campo do adversário, como é que vai ser feito, é através de um jogo mais apoiado, é através de uma ligação direta. Então eu me preocupo muito mais com esses aspectos do que com o sistema tático. Mas hoje tem sido uma tônica, um padrão das equipes, você montar sua equipe de uma forma onde você tenha, em alguns momentos, qualidade para propor o jogo, que às vezes se faz necessário, mas que você tenha também um jogo de transição. E para você ter jogo de transição,
é preciso que você tenha jogadores com características para isso. Nós crescemos muito o nosso jogo de transição nesses últimos jogos. Por quê? Porque mudou um pouco a característica dos jogadores que entraram. Então eu tenho que saber fazer essa mescla para que o time mantenha a qualidade de posse de bola, e isso foi demonstrado ontem no jogo, mas que a gente possa também jogar em transição com qualidade, que é muito importante no futebol atual. Professor Chamusca, primeiramente parabéns pelo G4, certo? E o jogo de ontem, professor? O Ceará ontem precisou de apenas do primeiro tempo para poder liquidar o Criciúma. A proposta era essa que o treinador queria? A proposta, principalmente quando você joga em casa, é de jogo de imposição. E em todos os jogos que a gente conseguiu aliar essa imposição à efetividade, exemplos, Oeste de Itápolis, muito parecido, característica do jogo, jogo de imposição, onde a gente abriu 3-0 no primeiro tempo, Juventude, abrimos 2-0 muito rapidamente. Esses jogos a gente teve uma condição de controle muito boa. Então isso é uma demonstração de que há uma estratégia que ela às vezes funciona. O que eu digo às vezes? Porque no jogo do Goiás, por exemplo, nós fizemos um jogo de imposição no campo do adversário, criamos inúmeras oportunidades, inclusive uma penalidade, e não tivemos efetividade. Então no futebol às vezes acontece isso. O jogo do Inter já foi diferente. Nós tivemos 15 minutos de abafo, com uma pressão muito grande em cima do adversário. Não criamos grandes oportunidades, mas tínhamos o controle de jogo, como tomamos o primeiro gol. Então cada jogo tem sua história, mas a ideia e o plano de jogo geralmente a gente abafar os adversários no início, porque a gente joga com uma sinergia muito grande junto com o nosso torcedor, o time cresce muito nessa atmosfera, e quando a gente consegue abrir, realmente fica muito difícil para o adversário. Ontem seu adversário de sábado empatou, né? Um jogo louco, em 5 minutos saíram 2 gols, o ABC fez um aos 40, tomou um empate aos 45 nos minutos finais. Além disso, Chamus, o que é que você sabe desse ABC e o que esperar desse time no sábado? Bom, eu já joguei com o ABC, né? Com o Paysandu no Frasqueirão, um outro comando, que era Geninho, agora Márcio Fernandes. Uma estrutura tática um pouquinho diferente também. O Márcio contratou, chegaram alguns jogadores novos, então muda-se um pouco também a característica da equipe. Quando nós fomos jogar lá, era um time que jogava com uma saída muito forte do Bocão pelo lado direito, jogador de força, que explode muito no campo do adversário, muita ligação direta buscando ele já no último terço do campo, jogadores rápidos pelo lado, e sempre uma presença muito grande de área, ou através do Caio Manjo, ou através do Nando, agora o Lucas Coelho, né, que é o jogador que vem fazendo essa função. Então, jogava com o meia centralizado por trás, que era o GG, um volante que infiltrava um pouquinho mais, que era o Felipe Guedes, o Pedra fazendo mais a contenção, os laterais, como eu falei, o Bocão com a saída mais forte que o Eltinho, só que mudou algumas peças, e a gente está estudando essas mudanças. Chegaram alguns jogadores, inclusive existe uma possibilidade de estreia de alguns deles, né, para esse jogo contra nós no sábado. Então a gente está analisando tudo isso, buscando informações, já assisti alguns jogos aí recentes, e a gente espera muita dificuldade pelo momento deles, o mérito também do bom trabalho que o Márcio está fazendo. O Geninho teve um tempo muito grande à frente do comando, até pouco tempo atrás era um time de maior invencibilidade no Brasil, jogando dentro de casa. Então, tudo isso faz com que a gente fique em alerta e tenha um entendimento que a gente vai enfrentar um adversário poderoso, que apesar de não estar bem na tabela, mas que tem as suas qualidades, e a gente tem que trabalhar muito forte para buscar um resultado. Até mesmo pela proximidade, mas principalmente pela empolgação do torcedor, esse certamente vai ser o jogo que você vai ver mais torcedor do Ceará no estádio, num jogo fora da capital. É importante esse apoio nesse momento, torcedor chegando junto, empurrando o time. Agora conseguiu aquela sequência, né, que no pré-jogo até ele perguntava sobre o equilíbrio de vencer fora e vencer dentro de casa. Enfim, encontrou a segunda vitória. Melhor ainda engatar numa terceira vitória, Chamusca? A ideia, a gente trabalha sempre com o raciocínio de poder pegar a sequência, né? E precisa pontuar, porque nós temos objetivos, e esses objetivos dependem da pontuação na tabela. A proximidade faz com que, e o momento da equipe também, faz com que aumente o nosso número de torcedores no jogo em Natal. Isso é muito importante, é fundamental para nós. Eu falo sempre que, independente de qualquer situação, a gente possa estar jogando em qualquer lugar, com um número pequeno, um número grande de torcedores, o campo tem que ser sempre daquele que propõe jogar.
e que se arrisque e que tenha ambição. Então eu nunca vejo o campo de jogo como o campo do adversário. É o campo que nós vamos jogar. Agora não tenha dúvida que você ter o seu torcedor próximo, lhe incentivando, empurrando a equipe, e isso é um amparo e uma situação muito positiva que eu acho que deve acontecer para nós no jogo de sábado. Esse último jogo chamou-se da primeira volta. Qual a importância de o Ceará terminar essa primeira volta, que chamam muito de primeiro turno, né, entre os 4 melhores no G4? Tem um apelo de matemática, né? De pontuação, que é importante. Quanto mais você pontuar, porque existem números que eu até trabalho muito pouco, estou sempre olhando o próximo jogo, mas existem alguns números que definem, né, essa estatística de anos anteriores. Então, quanto mais você pontuar aqui, você vai estar mais próximo no segundo turno do seu objetivo. E existe uma questão emocional muito forte, porque você terminou o primeiro turno dentro do G4. Isso tem um peso na questão emocional. Você buscou e conseguiu ao final do primeiro turno esse objetivo. Então, eu acho que são dois aspectos interessantes e fazem com que sejam alavancas de motivação para o jogo de sábado. E além disso tudo, ainda a presença do nosso torcedor, a gente conseguir engatar uma terceira vitória. Tudo isso com muito respeito ao nosso próximo adversário, que é o ABC, que é valioso e que eu tenho certeza que também tem os seus motivos para lutar pelos 3 pontos. Marcelo, só uma dúvida bem rapidinho. Sobre o Leandro Carvalho, você já tem algum parecer dele estar à disposição? Não, ele vai passar por uma fase, hoje ele já treinou normal com o grupo, vai passar por uma fase agora de condicionamento, e ele vai trabalhar alguns momentos separados, vai treinar um pouquinho mais do que o grupo normalmente. Daí em diante a gente vai começar a criar essa transição nele para poder ir para os jogos e entrar nas relações. Mas ele primeiro vai ter que dar uma resposta a nível físico, ele passou um tempo parado nesse embrolho aí, então ele precisa condicionar para a gente poder levar ele na melhor condição. Uma outra dúvida. Obrigado, Chico. Marcelo. Você disse que ele foi afastado lá, a diretoria você acatou lá. O técnico Marcelo Chamusca aqui nas coletivas. Ele não foi afastado por Tá aqui o técnico Marcelo Chamusca, né, falando sobre esse jogo. O José Barreto Filho. José Barreto Filho tá aqui, tá vivo sim, hein? Voltou aos treinamentos hoje, doutor Barreto. Por sinal, ótima pergunta do senhor, porque ele voltou aos treinamentos justamente hoje. Ele junto com o Rafael Pereira retornou aos treinamentos. Ele teve um problema. E aí, dentro desse problema que ele teve, foi detectado que ele precisava aprimorar a parte física. E aí, dentro desse aprimoramento de parte física, o condicionamento físico dele foi feito, a parte de musculatura dele foi renovada, foi fortalecida, e aí ele foi liberado. Hoje foi liberado Rafael Pereira, foi liberado Jackson Calcaia, foi liberado o Richardson. Esses 3 jogadores estão à disposição, treinaram normalmente contra o time sub-20, enquanto os atletas titulares que jogaram ontem, que venceram a equipe do Goiás, trabalharam na academia do clube. Um abraço para todo mundo, ótima noite.